representar números reais, nós temos os chamados intervalos reais. Intervalos reais são subconjuntos dos números reais. O conjunto dos números reais é um conjunto, né, maior, né, contém todos os números conhecidos que a gente pode utilizar, e os subconjuntos deles vão ser chamados de intervalos, e vai ter uma razão para isso. Então, vamos aqui para... Muito bem. O que são intervalos reais? Sejam A e B números reais. Então, a gente vai pegar dois números reais, né, qualquer. Tais que A é menor do que B. Ele fala que A é menor do que B aqui por conta da posição onde vai colocar o A e o B, né? Então, digamos que aqui é uma representação da nossa reta de números, né? O sentido de crescimento da nossa reta é para a direita, né? Então, todo número que está mais à direita é maior, né? Como a letra A aqui está à esquerda, né? E a letra B está à direita, então aqui a gente entende que esse númerozinho que o A está representando, ele é menor do que o número que o B representa, né? Então ele coloca isso aqui só para a gente não se confundir. Então, tais que A é menor que B. Chamam-se intervalos reais os subconjuntos de R, né, dos números reais, apresentados, né, da seguinte maneira. Então, nós vamos ter vários exemplos de intervalos, e eles são bem simples, a gente vai entender cada um deles, tá bom? Vamos ter aqui duas formas de representar. Essa primeira forma de representação é a forma por propriedade, né? A gente vai representar o número por sua propriedade. E essa aqui é outra forma de a gente representar os intervalos utilizando colchetes. Ok? Então, está aqui o número A e o número B. O número A fica à esquerda do B, indica que ele é menor que B, tá? Conforme está pedindo aqui. E aí nós vamos representar esses intervalos da seguinte maneira. Tá bom? Primeira coisa. Eu tenho aqui um intervalo de modo geral, né? Um intervalo entre A e B, que é essa representação que está aqui. E eu tenho aqui um exemplo com números para a gente se orientar. Como é que faremos aqui? Eu vou deixar esses números aqui, mas eles não serão necessários colocar sempre aqui. Eu vou mostrar a vocês um exemplo daqui a pouco. Mas eu vou colocar esses números aqui porque são os números inteiros, né, que a gente representa na reta real. Os números inteiros, assim como os números naturais, né, que é a partir do zero aqui à direita, eles podem ser listados. O que é ser listado? Pode ser escrito, né, um a um, né, obviamente, como esse conjunto dos números inteiros e conjunto dos números naturais. São conjuntos infinitos, nós não vamos listar isso infinitamente. Mas podemos sempre listá-los, né, uma quantidade que seja necessária para o que nós precisamos resolver. Então, por que eu estou representando eles aqui? Então, os números inteiros são os únicos que nós podemos listar dessa forma aqui, ó. Eles estão, né, igualmente espaçados aqui, a distância de um para outro é sempre a mesma, né, de um para é uma unidade. Então, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, e assim a gente vai listando, tá bom? Então, só para a gente perceber como é que eles ficam representados na reta. Quando a gente precisa representar, por exemplo, frações, 1 sobre 2, 0,222, né, uma dízima periódica. Escreva, meu amigo. Não é boa, não. Quando escrevemos os decimais, por exemplo, 3,7, 4,75, né, e por aí vai, nós vimos na última aula que essas frações e esses decimais, eles ficam colocados entre esses números inteiros que estão na reta. Então, por exemplo, a fração 1 sobre 2, né, ela está indicada para a gente representar ela, a gente converte ela em um decimal. Então, quando a gente escreve 1 sobre 2 na forma de decimal, a gente divide 1 por 2. E dividindo por 2, isso dá o decimal 0,5.
Observando os decimais, é mais fácil indicar em que locais eles estão, né? 0,5, ele fica localizado entre quais números inteiros? E 1, né? 0,5 é maior do que 0, mas é menor do que 1, né? Então, ele fica entre 0 e 1. Então, ele fica exatamente aqui, ó. A fração 1 sobre 2, ela está localizada exatamente no meio do caminho entre 0 e 1. O número decimal 0,22222, ou 0,2, só para a gente localizar. É um decimal que está entre que números inteiros? Entre 0 e 1, né? Ele fica mais perto do 0 ou mais perto do 1? Mais perto do 0, né? Vamos colocar ele aqui, mais ou menos nessa posição. Então, essa posiçãozinha aqui que eu estou indicando é a posição do decimal 0,222 infinitamente. O decimal 3,7 está entre que valores inteiros? 3 e 4, né? Mais próximo de quem? Então, ele fica mais ou menos aqui, ó. Então, essa é a posição dos números do número 3,7. E, por fim, 4,75. Fica entre que valores inteiros? Digamos que ele esteja aqui, mais ou menos, né? Então, observe que quanto mais eu colocar decimais aqui, por exemplo, vamos colocar raiz quadrada de 2. Quando a gente calcula raiz quadrada de 2, dá aproximadamente 1,41. Né? É um decimal infinito, não periódico, né? Mas aqui eu estou colocando esse decimal a 1,41 só para a gente localizar onde ele fica. 1,41 está entre que valores inteiros? E 2. Mais próximo de quem? 1, né? Então, ele está mais ou menos aqui. E aí você pode encher essa reta aqui com infinitos números reais, tá bom? Então, aqui, como a gente não consegue, né, listar os números reais, né, é impossível listá-los por conta disso, quanto você pode ter, por exemplo, raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz de 3, enfim, você não consegue listá-los na medida que você não consegue colocá-los igualmente espaçados, como a gente consegue escrever os números inteiros, tá bom? Então, como os números reais não permitem isso, né, porque eles vão ocupando todos os espaçozinhos, ó, né, você vê que tem números decimais que estão mais próximos do outro, né, e você pode encher cada espaço entre os números inteiros, você pode encher com infinitos números reais, né? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que nós vamos representar números reais na reta, a gente não vai poder mais representá-los como a gente representa os inteiros, listando, como eles estão aqui em azul, né, igualmente espaçados, tá bom? Então, não é possível fazer essa lista. Então, nós vamos representar a região da reta que contém todos os números reais de um determinado intervalo. É isso que nós faremos nesses intervalos aqui. Então, vamos conhecer cada um. Tá? X pertence aos reais, ou seja, X é o número real. Então, eu estou dizendo esse meu conjunto que eu vou representar aqui é dos números X, que são números reais. Quem são esses X? São todos os números que são maiores ou iguais a A e menores ou iguais a B. Tá bom? Então, quando o número é maior ou igual a A, então o número A pertence a esse conjunto. Eu vou dar um exemplo numérico para vocês entenderem daqui a pouco. E menores ou iguais a B significa que o último número que pertence ao conjunto é o número B. Tá bom? Outra forma de representar, essa é a forma de representação por propriedade. A outra forma de representar esse intervalo de números é usando colchetes. Então, colchete normal aqui, né? A forma de escrever o colchete normal no A, forma de escrever o colchete normal no B. Colchete na forma normal significa dizer que o número A pertence ao conjunto, ou seja, os números que estão no conjunto aqui desse intervalo começam no A, e colchete normal no B significa que o B pertence ao conjunto também, é o último número do conjunto, tá bom? Então, quando for maior ou igual, né, à esquerda aqui o colchete fica normal, menor ou igual, o colchete aqui fica normal. Como representamos isso geometricamente? Então, eu desenho aqui um pedacinho da reta, o A à esquerda do B, né? Para indicar que o número A ele é o primeiro número do conjunto, ele pertence ao conjunto, eu faço uma bolinha e pinto ela.
né? Quando ela estiver pintadinha, significa dizer que o A pertence ao conjunto. O colchete vai ser o colchete escrito na forma normal. E aqui vai ser o valor x maior ou igual. Da mesma forma, no B, eu pinto a bolinha, eu quero dizer que o B é o último número do conjunto, tá bom? Então, a bolinha eu pinto ela, tá pintadinha aqui. E aí, essa bolinha pintada vai indicar para mim que do lado, né, direito aqui, o colchete vai estar escrito da forma normal, e aqui eu vou ter x menor ou igual a B, tá bom? Então, vamos para um exemplo numérico que vai nos ajudar bastante. Então, eu vou pegar um conjunto, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que menos 2 e menor ou igual que 3, tá bom? E eu vou representar isso na reta numérica. Então, esse meu intervalo aqui, eu posso escrevê-lo também usando o colchete da seguinte forma. Como é maior, x é maior ou igual, colchete normal, menos 2, boto o 3 aqui, colchete normal. Muito bem. Como eu falei antes, eu vou desenhar uma bolinha. Vou apresentar com outra cor. Vou desenhar uma bolinha no menos 2. O menos 2 está aqui, ó. Então, bolinha no menos 2. Tá joia? E lá no 3 eu desenho uma bolinha também em cima dele. Como o colchete é normal aqui no menos 2, significa dizer que o 2 pertence ao conjunto aqui e, portanto, a bolinha ela é pintada. Assim como no x menor ou igual a menos 3, a bolinha aqui é uma bolinha pintada. E a bolinha assim não está ficando boa, não. Vai. Bom, bolinha pintada aí. E quem são os números que são maiores que menos 2 e maiores ou iguais a menos 2 e menores ou igual a 3? Quando eu falo que o número é maior do que menos 2, eu estou falando dos números que estão à esquerda dele ou à direita dele? À direita, né? Então, a partir do menos 2, eu vou pegar todos os números que estão à direita, certo? Quando eu digo que o número é menor do que 3, eu estou falando dos números que estão à direita dele ou à esquerda dele? À esquerda, né? Então, eu estou falando de todo número que está à esquerda dele, tá bom? Ou seja, todos os números reais que estão nessa condição, né, à direita do menos 2 e à esquerda de 3, são esses que eu represento aqui, ó. E a gente pinta, faz um desenho para representar aqui, ó. A gente pinta essa região para indicar que todos os números que estão no meio desses dois caras, eles fazem parte desse conjunto x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que menos 2 e menor ou igual a 3. Então, são todos os números que estão aqui nessa região da reta que a gente destacou aqui, tá bom? Aí, nesse caso, quando for x maior ou igual a menos 2, significa dizer que o menos 2 pertence ao conjunto, tá bom? E quando eu digo que x é menor ou igual que 3, significa dizer que o 3 pertence a esse conjunto. Como é que eu vou indicar? Eu vou representar esse mesmo conjunto agora, só que usando números inteiros, para vocês verem como a gente pode listar todos eles aqui. Então, vamos dizer que eu tenho aqui y pertence aos inteiros, tal que o y é maior ou igual que menos 2 e menor ou igual do que 3, tá bom? Digam para mim quem são os elementos desse conjunto. Já que eu estou falando de números inteiros, eu posso listá-los, eu posso escrever todos eles, tá bom? Qual é o primeiro número que é maior ou igual a menos 2 nos inteiros? Menos 2. Isso, menos 2 é o primeiro número que é maior ou igual, né? Quem é o próximo? Menos 1. E aí? Quero, né? 1, 2. E vou parar em que número? Isso porque o y é menor ou igual a 3. Então, pararia aqui, ó, no 3. Okay? Então, se eu estivesse falando de números inteiros, como é o exemplo aqui que eu acabei de colocar, a gente poderia listar, né, um a um, todos os elementos do conjunto, tá bom? Como eu fiz aqui.
Então, quando eu digo que y é maior ou igual que menos 2, o menos 2 faz parte do conjunto. E quando eu digo que ele é menor ou igual que menos 3, aliás, menor ou igual que 3, o 3 também faz parte do conjunto, tá bom? Então, se fossem inteiros, eu listaria eles assim. Como são números reais, a gente não tem como listá-los. É impossível listá-los porque existe entre esses dois números infinitos inteiros. Conforme eu exemplifiquei aqui, a gente consegue preencher com infinitos números reais aqui no meio entre os inteiros. Então, não faz sentido listá-los, tá bom? Então, o intervalinho aqui, o primeiro intervalo que nós vemos é o chamado intervalo fechado nos dois extremos. Fechado à esquerda e fechado à direita significa dizer que o primeiro número e o último número desse intervalo, eles pertencem sim ao conjunto, conforme a gente deu o exemplo aqui. Alguma dúvida? Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima!